Bom dia, Itavano. Correção da página 120. Número 1. Os triângulos ABC e EFG são congruentes? Justifique sua resposta. Então, para ser congruente, eles têm que obedecer, aqueles 4 casos. Então, vamos ver aqui. Apesar dele ter os ângulos correspondentes congruentes, os lados deles são diferentes. Tá? Então, aqui, esse lado aqui, ó, não é congruente a esse. O lado de baixo não é congruente a esse aqui. Tá? Então aqui, ó, os lados, eles correspondentes não são congruentes. Então, não vai se enquadrar naqueles 4 casos que nós vimos. Tá? Então, primeiro aqui é não. Eles não são congruentes. Número 2. Em cada item, escreva o caso que garante a congruência entre os triângulos. Tá? Então aqui, ó, analisando, tá? Um lado e 2 ângulos. Então a gente vai analisar um lado e 2 ângulos que está marcado ali. Então aqui, ó, lado, ângulo, ó, lado e ângulo, lado e ângulo. É só virar o triângulo aqui que ele fica igual a esse aqui, tá? E o ângulo oposto, ao lado que nós estamos observando. Então tá aqui, ó, LA e AO, tá? Lado, ângulo e ângulo oposto. Na letra B, nós temos lado, ângulo e lado. Então aqui, ó, L a L, lado, ângulo e lado. Tá? Lembrando que cada tracinho, tá, significa que eles são iguais. Então aqui, ó, um tracinho, 2 tracinhos no ângulo, um tracinho no ângulo, um no ângulo, 3 no lado, 3 no lado. Na letra C, nós temos ângulo, lado e ângulo. Tá? Aqui, ó, ângulo, lado e ângulo. Tá? Só verificar os tracinhos. Nós vamos ter os ângulos aqui, ó. Esse ângulo corresponde a esse aqui de cima, e esse lado maior aqui, ó. Letra D, lado, lado e lado, os 3 lados congruentes. Então, os triângulos congruentes através do lado, lado, lado. E a letra E, aqui nós temos lado, ângulo e um ângulo oposto ao lado. Aqui, lado, ângulo e ângulo oposto. Esse ângulo aqui é oposto a esse lado aqui. Esse ângulo aqui é oposto a esse lado aqui. Então, número 3, página 121. Os triângulos que compõem cada uma das figuras que são congruentes. Então, a gente vai saber se eles são congruentes ou não. Letra A. Escreva uma expressão que determine o perímetro de cada um desses triângulos. Então vamos lá. Perímetro é o que? É a soma dos lados. Então, ele quer de cada um. Ele fala aqui que cada uma das figuras são congruentes. Então, eles são congruentes, entre si, figura A e figura B. Aí tem aqui, o triângulo 1 é congruente ao triângulo 2. Então, ele quer o que? O perímetro de cada uma dessas figuras, desse triângulo. Então, o primeiro triângulo aqui, o triângulo 1, tá? A gente vai somar os lados. Somando os lados, nós temos 4x mais 20. Tá? 4x mais 20 é a expressão que representa o perímetro desse triângulo 1 aqui. O triângulo 2, tá? Como eles são congruentes, eles têm o que? A mesma medida. Tá? Então, esse lado aqui que não tem nada corresponde a 2x mais 1.
Então, esse mais esse vai dar o quê? 5x mais 16. Na figura B, o que nós temos? Aqui na figura B, o triângulo 3. Triângulo 3. Aqui, ó, x mais 2y mais 20. Que aqui é y é comum aos dois lados. E no outro triângulo, 2x mais y mais 30. Tá? Então é só somar esses lados aqui. Que é perímetro que ele está pedindo. Na letra B, ele quer o quê? Calcule o valor de x na figura A e de x e y na figura B. Então, valor de x na figura A, você pega aqui, ó. Cadê? Né? Eles são iguais. Você pega um lado e iguala o outro. Esse lado aqui, ó, 2x mais 4 é igual a 12. Ah, pode pegar também 3x mais 3 igual a 15. Tá? 2x mais 1 é igual a esse aqui, 2x mais 1. Então aqui, pegando ele aqui, nós temos que 2x mais 4 é igual a 12. Nós temos que o x é igual a 4. Né? Passo o 4 para o outro lado, depois passo o 2 dividindo. Na figura B, a gente pega o quê? 2x mais 5, que é igual a 20. Tá? Porque esse lado aqui, ó, o ângulo, é congruente a esse ângulo aqui. Tá? Então, tem que virar o triângulo. Então, esse ângulo aqui com esse lado, esse ângulo com esse lado aqui. Então, eles são iguais aqui, ó. Então, 2x mais 5 igual a 20 e o x é igual a 7,5. Então, você achando x, tá? Você acha o y. Vai achar o y aqui, ó, nessa aqui, ó. X mais y igual a 25. Tá? Esses dois lados aqui, ó. Então, nós temos que 7,5 mais y passa para o outro lado diminuindo, vai achar y igual a 17,5. O número 4. Determine a medida dos ângulos internos dos triângulos ABC e DEF. Então, o que acontece? Aqui eles são o quê? Congruentes. Tá? Através do caso lado, lado, lado. Este lado congruente a esse lado maior congruente a esse lado maior, esse lado menor congruente a esse lado menor. Então, se eles são congruentes nos lados, os ângulos são congruentes. Então, eu tenho 18,505 nesse bico aqui. Então, esse bico aqui de cima, não é? Também vai ser 18,05. Ou 18,05. Tá? Esse ângulo A vai ser igual ao ângulo D, que é 105. Tá? Então, vai ficar como? 105 mais 18, 0,5, mais o C que a gente não tem, é igual a quanto? 180. Porque ele quer o que? A medida dos ângulos internos. Então, todo ângulo interno, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, somo esse com esse e mais o C ou o F, que eu não tenho. Tá? E vou achar o resultado, que dá 56,95. Assim você tem a medida de todos os lados. O E é 18,05, o F 56,95, o C 56,95 e o A 105. Maria desenhou um triângulo e em seguida traçou a altura AD relativa ao lado BC. Por fim, indicou algumas medidas nesse triângulo. Então, ela traçou a altura e colocou aqui, ó, qual é a medida do lado AB. Cadê o lado AB? Aqui, ó, AB. Aqui, ó. Aqui, ó. 2 mais 2, 4.
Aqui é 4, o outro lado, né? Eles vão ser o que? Congruentes. Esse lado e o ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é comum aos dois aqui. Na verdade é esse lado aqui, ó, AD, e o lado DC. É AD e DC aqui, ó. São iguais. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, tá? Então, eles são o que? Congruentes, esses triângulos. Então, o lado BC corresponde ao lado, ou melhor, o lado AB corresponde ao lado AC. Tá? Então, eles são iguais aqui, ó. O triângulo que Marisa desenhou é equilátero, porque tem os 4 lados iguais, e isósceles, porque tem 2 lados iguais aqui, ó. A gente pode definir isso, 4 e 4, 2 lados iguais, tá? E os ângulos da base são congruentes. Escaleno não, porque esse triângulo ele não tem os 3 lados iguais, diferentes, tá? Então ele tem os 3 lados iguais e 2 lados aqui. Então a gente pode definir ele como triângulo equilátero e triângulo isósceles. Tá? Então a gente termina aqui a correção e agora a revisão do nosso teste. Bem, matéria do nosso teste, tá? Da página 100, começa na página 100 e vai até a página 121. Até a página 121. Da 100 a 121. Então vamos lá, triângulos, tá? O que vai acontecer no teste, tá? Mais perguntas. Então, preste atenção nos textos, tá? Todos os nossos textos. Então aqui, ó, vimos anteriormente os triângulos são polígonos com 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos. Também estudamos que um triângulo, a medida do lado é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois, tá? Então, lembrando que a medida de um lado é sempre menor que a medida do somatório dos outros dois lados. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, novamente, lembrando a vocês, tá? Para aqui, ó, os nossos textos. Então, vou cobrar muito esse texto aqui. Complete, tá? Perguntas e resposta. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Tá? Aqui também vale para aquele último exercício que a gente fez. Em relação à medida dos seus lados, podemos classificar os triângulos em... Então, pela medida do lado do triângulo, a gente pode classificar eles em equilátero, isósceles e escaleno. Tá? Equilátero, todos os lados têm medidas iguais. Isósceles, tem pelo menos 2 lados com medidas iguais. Então, 2 lados tem que ser com a mesma medida. E o escaleno, todos os lados têm medidas diferentes. Podemos também classificá-los quanto à medida de seus ângulos, tá? Ângulo interno. Então, quanto aos ângulos, nós temos acutângulo, retângulo e obtusângulo. Tá? Triângulo acutângulo, todos os ângulos internos agudos, ou seja, com medidas menores do que 90 graus. Então, ângulos internos agudos menores que 90 graus. Triângulo retângulo tem um ângulo interno reto, ou seja, com medida igual a 90 graus. Então, se tiver pelo menos um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. E obtusângulo tem um ângulo interno obtuso, ou seja, com medida maior que 90 graus, tá? E menor que 180. Tá? Então, é maior que 90 e menor que 180. Aí depois, continuando a matéria, tá? Só os textos, na revisão, muito texto. Tá? Pontos notáveis no triângulo. Então, nós vamos ver aqui os pontos notáveis de um triângulo. Tá? Então, quais são esses pontos? Ortocentro, incentro, circuncentro, baricentro. Tá?
que são os pontos de um triângulo que apresentam características especiais, chamadas pontos notáveis. Tá? Então esses pontos é que nós vamos estudar aqui. Leitura, porque eu vou tirar muita pergunta daqui desses pontos. Tá? As alturas e o ortocentro. Então, quando a gente fala em altura, a gente fala em ortocentro. Tá? A altura de um triângulo é o segmento de reta que une o vértice ao seu lado oposto ou ao prolongamento deste lado, formando com este um ângulo reto. Tá? Então, a altura forma um ângulo reto, tá? Sempre partindo do vértice ao lado oposto. Então, aqui, ó, o ponto que as três alturas de um triângulo se cruzam é chamado de ortocentro. Então, nós temos aqui três alturas. As três alturas vai gerar o ortocentro. Então, o ortocentro é o que? É o ponto de encontro das alturas. O encontro das alturas me dá o ortocentro. Tá? Então, perguntas, tá, relacionadas com isso aqui. Aí aqui vem as alturas externas, tá, do prolongamento. Tá? Prolonga um lado e traça a altura. Prolonga outro lado, traça a altura. Tá? Aqui vai coincidir. Depois nós temos as bissetrizes. Tá? O que vem a ser a bissetriz interna de um triângulo? É o segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto, dividindo o ângulo interno correspondente a esse vértice em dois ângulos congruentes. Então, eu vou pegar um vértice e vou traçar a minha bissetriz, tá? Do vértice ao lado oposto. E eu divido esse ângulo que em dois ângulos congruentes. Tá? Essa é a definição da bissetriz. Tá? Então aqui, ó, partiu de um vértice, o lado oposto. De um vértice ao lado oposto. Ao traçar bissetrizes internas relativas de cada ângulo interno de um triângulo, elas vão se cruzar em um único ponto. Tá? Que ponto é esse? Então, esse ponto vai ser o incentro, que é equidistante dos lados do triângulo. Então, esse ponto aqui tem a mesma distância para os lados. Tá? Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Tá? Isso aqui são iguais. Equidistante, a mesma distância. Tá? Então, se eu pegar, né, aqui um lado aqui e fazer um giro nisso aqui, eu vou traçar uma circunferência inscrita, né, que está dentro do triângulo. Tá? Então aqui, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante. Os segmentos IR e S que indicam a distância do incentro a cada um dos lados do triângulo. Além disso, como o ponto I equidista dos lados do triângulo, temos que o IR e S que são iguais. Tá? Aqui, ó, IR e S que eles são iguais aqui. Então, todo segmento que você traçar daqui no meio, né, a uma extremidade da circunferência aqui, ó, vai ter a mesma distância. Tá? Qualquer segmento aqui que bata na circunferência tem a mesma distância. Mediatriz de um segmento de reta e o circuncentro de um triângulo. Então, mediatriz de um segmento é a reta perpendicular a esse segmento, que passa pelo ponto médio. Na imagem ao lado R é mediatriz de AB. Então, lembrando que ponto médio é dividir, tá, esse segmento em duas partes iguais. Tá? O ponto médio, meio. Tá? Todo ponto pertencente à mediatriz é equidistante dos pontos A e B. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui na mediatriz, tá? Qualquer pontinho aqui vai ser daqui para cá e daqui para cá a mesma distância. Tá? Ponto médio, preste atenção. Tá? Aqui, ó, a mediatriz é o segmento de reta perpendicular
E lembrando que perpendicular forma ângulo de 90 graus, tá? Esse segmento passa pelo ponto médio. Então, tem que ser perpendicular, formar um ângulo reto e passar pelo ponto médio do segmento, tá? Aqui vê como é que a gente faz a mediatriz, né? Abre o compasso, passa para um lado e passa para o outro e une os dois pontos aqui. Você vai estar na mediatriz do segmento, tá? Passa por esses dois pontinhos aqui, você tem a mediatriz. Daqui para cá e daqui para cá vai ter a mesma distância. Mediatriz de um triângulo é a reta que passa perpendicularmente pelo ponto médio do lado do triângulo. Veja, por exemplo, as mediatrizes relativas a cada um dos lados do triângulo EFG. Então, aqui, ó, e ela não é obrigatório passar pelo vértice, tá? Então, preste atenção. A mediatriz, ela tem que passar por onde? Pelo ponto médio do lado. Ó, ponto médio desse lado, ponto médio desse lado aqui. Se ela vai passar no vértice ou não, tá? Aí é consequência do triângulo. Mas ela tem que pegar no ponto médio. O ponto que as três mediatrizes de um triângulo se cruzam é chamado circuncentro, tá? Que é a equidistante dos vértices do triângulo. Tá? Então aqui, esse ponto aqui, o circuncentro. O ponto em que as três mediatrizes de um triângulo se cruzam é chamado circuncentro, que é a equidistante dos vértices do triângulo, tá? Então, aqui, ó, equidistante dos vértices, tá? Tem a mesma distância do vértice do triângulo. Então, preste atenção nesses pontinhos aqui, ó, que eu falei, tá? Lá do outro lado, esses detalhes todos aqui, ó. Perguntas, tá? Mediatriz de um triângulo é a reta que passa perpendicularmente pelo ponto médio, tá? E assim vai nos textos. Leia bastante, porque tem bastante pergunta, tá? Então aqui, ó, circunferência circunscrita, então está fora do triângulo, tá? Porque os vértices do triângulo batem, tá, bem aqui no centro aqui, que forma uma circunferência. As medianas e o baricentro. Então agora a gente vai relacionar mediana e baricentro. A mediana de um triângulo é o segmento de reta que une o vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto. Então agora eu saio do vértice ao ponto médio. Eu junto as duas coisas, tá? Então tem que sair do vértice e tem que bater no ponto médio, tá? As três medianas, o ponto em que as três medianas de um triângulo se cruzam é chamado baricentro, tá? Que é o centro de gravidade aqui, ó. O baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Podemos verificar esse período, essa propriedade, construindo um triângulo qualquer em cartolina e passando um fio por seu baricentro. Ao suspender o triângulo, ele ficará equilibrado. Então, ó, preste atenção nesses textos aqui. Qual é o ponto de encontro das medianas? Baricentro, tá? O baricentro é o ponto de encontro das medianas. Então, uma pergunta se liga na outra. Qual é o ponto de gravidade do triângulo? É o baricentro. A congruência das figuras, tá? Então, congruência. O tangram, isso aqui é o tangram. Tem as figuras congruentes, as figuras não congruentes. Aí nós temos aqui, ó, dois ou mais polígonos são congruentes quando tem os lados correspondentes congruentes e ângulos correspondentes congruentes, tá? Então, eles só vão ser congruentes se tiver os lados correspondentes congruentes e os ângulos correspondentes congruentes, tá? Então, isso tudo aqui, ó, questão de teste. Depois nós temos aqui uma leiturazinha dos hexágonos dos quadriláteros, que não são congruentes, mas têm os lados iguais, tá? Porém, não coincidem. Então, que aqui, ó, um menor do que o outro. Esse aqui é maior do que esse aqui, então não vai coincidir nunca.
Depois, congruência no triângulo, tá? Os casos que a gente viu, lado, lado, ângulo, ângulo oposto, tá? Então, vamos decorar esses lados aqui, esses casos de congruências, porque também vem pergunta. Caso de congruência, lado, ângulo e lado, tá? L a L. Então, nós temos um lado, um ângulo e um lado, tá? Isso aqui é o que forma o ângulo. Então, eu estou analisando o quê? Os lados que formam o ângulo e o ângulo formado. Aqui, ó, o lado que forma o ângulo e o ângulo formado. Se eles forem iguais, eles vão ser congruentes. Segundo caso, caso de congruência, ângulo, lado e ângulo. Então, agora eu vou analisar dois ângulos, tá? E o lado que está formando esses ângulos. Então, aqui, ó, ângulo, o lado e o ângulo. Então, eu tenho aqui, ó, ângulo, o lado e o ângulo. Então, ângulo, lado e ângulo, tá? O segundo caso. O terceiro caso são os três lados iguais, tá? Se eu tenho os três lados iguais de dois triângulos, tá? Eles têm a mesma medida, têm os mesmos ângulos, tá? Porque os lados são iguais, vão coincidir. Então, aqui, ó, lado, lado e lado, lado, lado e lado, tá? Cada um correspondente aos seus respectivos lados. E o outro aqui, caso de congruência, lado, ângulo e o ângulo oposto. Então, agora vamos analisar dois ângulos e um lado. Lado, ângulo e o ângulo oposto ao lado que eu estou observando. Se eu estivesse observando esse lado aqui, como é que ia ser? Lado, ângulo e o ângulo oposto, tá? Se eu observar esse lado aqui, eu tenho lado, ângulo e o ângulo oposto aqui, ó. Tá? Aqui, ó, esse ângulo aqui é oposto a esse lado aqui. Então, eu tenho que ver respectivamente. Tem que ser o mesmo ângulo. Esse ângulo aqui corresponde a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui corresponde a esse ângulo aqui. Então, são ângulos correspondentes, tá? São lados correspondentes. Eu não posso analisar esse lado aqui com esse lado aqui, porque isso aqui não corresponde. Isso aqui é menor do que esse aqui. Então, tem que observar o lado, o ângulo e o ângulo oposto correspondente no outro triângulo, tá? Aqui, em um triângulo isósceles, os ângulos opostos aos lados congruentes também são congruentes. Então, presta atenção aqui. Se um triângulo tem dois ângulos congruentes, então o triângulo é isósceles. Tá? Na verdade, aqui acabou a matéria, tá? Então, aqui as atividades que foram passadas já foi corrigida. Então, até aqui, ó, texto, até aqui, página 118. Tá? Então, todos esses textos, leia, releia, faz um questionário. Quais são os casos de congruência que nós temos? Lado, ângulo, ângulo oposto, tá? Lado, 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 ângulo, lado e ângulo, tá? Então, verifica isso. Lado, ângulo e lado, tá? Então, são 4 casos de congruências, tá? Lembrando das medianas, baricentro, das bissetrizes, do incentro, circuncentro, tá? Então, como nós estamos vendo esses casos, tá? Então, relacionando sempre um ponto com um lado, um ponto com os segmentos, mediana, bissetrizes, tá? Altura, mediatriz, tá? Os pontos, baricentro, incentro, circuncentro, tá? O ortocentro. Então, esses pontos são formados por quem? Esses segmentos formam quais pontos? Então, preste atenção nessas leituras, tá? Que vão vir perguntas relacionadas a elas, tá? E a congruências também, tá? Como é que eles são congruentes? Quais são os casos de congruências do triângulo, tá? Lado, ângulo e lado, 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 tá ok?